falando sobre a oliveira, a fragrância, o vinho. Então aí você vai ver Deus prometendo coisas verdejantes, ou seja, fartura com um refúgio, que ele fala faia verde. A gente vai ver Oséias falando sobre o quanto Deus iria prosperar o seu povo se eles tão somente voltassem para Deus. Essa é uma palavra para nós, essa é uma palavra para nós cristãos, essa é uma palavra para todos que também estão, principalmente que estão achando que estão em Cristo, mas estão longe de Cristo. Olha só, mas como assim? Como eu posso voltar para Cristo? Eu comecei essa pregação falando, volte para Deus. Como eu posso voltar para Deus? Se eu já sei muito sobre Ele. Se eu sei tanto sobre Deus, eu sei tanto sobre a palavra, eu sei tanto sobre... E você vai encontrar muitos doutores da lei dizendo isso. Muitos tentando um diploma, dizendo eu tenho uma teologia de tal, mas vive sem temor. Vive sem estar esperando a volta de Cristo. Estão vivendo sem saber o que vão acontecer. Então não é por simplesmente saber. Saber é diferente de viver. Saber é um conhecimento. Saber é algo, um conhecimento sobre, né? Agora viver é o que nós ensinamos aqui. Intimidade, comunhão, relacionamento com Deus. Então nós não queremos ensinar uma igreja, nós não queremos pastorear uma igreja que só apenas sabe de Deus. Nós queremos realmente que você viva com Deus. Uma igreja que vive com o Senhor, que tem comunhão com Deus e com os irmãos, que tem relacionamento e que tem essa intimidade com o Senhor. Uma igreja que está voltando à palavra, está voltando a ter prazer em ler textos como quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Ter o prazer de ler a palavra, de chorar na palavra, às vezes lendo e tomando posse. Escute uma coisa, volte-se para Deus. Esta palavra e realmente voltar-se para Deus, o que vem a ser, né? Arrepender-se mesmo dos pecados e se aproximar de Deus. Assim como em Oséias, Deus está falando já nos versículos 1, e também no versículo 2, ele vai falar assim, expulsas todas as iniquidades, são os pecados de estimação, os pecados que hoje eu faço, amanhã eu faço e nunca me liberto deles. Então, se livre deles, para que você volte para Deus. E voltar para Deus é uma atitude de fé. Voltar para Deus implica em arrepender-se realmente dos pecados e aproximar-se de Deus. Mas se você está meio que afastado, você sabe disso que eu vou falar agora. Ou pelo menos aquilo que nós vamos aqui meditar, você vai procurar saber, mas eu conheço o pastor, ou eu conheço fulano, eu conheço ciclano. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma vida pessoal com Deus. Do mais novo ao mais velho, de cada um, de mulher, jovens, crianças, de todas as idades, para ter um relacionamento com Deus. Eu estou chamando a igreja a voltar-se para Deus, a buscar essa comunhão com o Pai, a estar andando. É como a música que nós cantamos muitas vezes aqui, quero ser como criança. E nós cantamos muitas vezes, né? Estar realmente nos braços do nosso Pai. Cada um tem esta comunhão com Deus, tem essa intimidade. Eu vou à casa de Deus porque eu amo estar na presença do Pai. É mais um motivo para eu estar buscando a Ele. Este é um local que nós nos dedicamos 100% para essa busca. Então, dê valor a isso que Deus tem te dado. Realmente, se você está afastado, você vai saber disso, que eu vou passar para você, que hoje eu estava buscando alguns conhecimentos, algumas coisas para embasar aquilo que eu já estava hoje estudando. Olha só, se você está afastado, você vai saber que precisa de orar. Você sabe que precisa de orar. E orar nada mais é do que falar com Deus. Então, para aqueles que estão meio que afastados e não sabem
orar, ou que dão alguma desculpa, realmente, ou não ora, quase nem ora, ou se ora, é aquela oração que a gente sempre fala aqui, uma oração de 1,99. Não, é preciso você ter essa comunhão. Não é o muito falar que é uma oração. Não é o falar de qualquer jeito que é uma oração, falar palavras bonitas que é uma oração. Não, é buscar essa intimidade, essa comunhão. Porque quando você ora, é você falando com Deus. Então nós estamos ensinando a igreja, a todos nós, isso é para nós, isso é para todos nós. Então assim que orar é falar com Deus. E já não se fala, muitos deles já não falam mais com Deus faz muito tempo. Eles nem oram e nem falam com Deus faz muito tempo. Quando oram, eles oram você. Ou pastor, faz uma oração. Pastor, faz uma oração. Irmão, faz uma oração. Porque já não tem mais intimidade com o Senhor. E está na hora de nós voltarmos para Deus. Hoje esta palavra, eu vou estar sempre batendo nessa tecla, porque foi a primeira coisa que eu escutei hoje, quando eu, antes de pegar qualquer palavra, de abrir a palavra e buscar, foi: volte para Deus. E eu tenho que trazer essa palavra, conforme o Espírito de Deus está ministrando. Volte para Deus, se você conhece algum irmão que está longe da palavra de Deus, está longe da igreja, está longe principalmente de Jesus, fale para ele hoje, sem perder tempo, volte para Deus enquanto há tempo. O Senhor está voltando, Jesus está voltando, não há mais tempo de nós ficarmos com coisinhas, né? Volte-se para Deus, chame aqueles que não estão buscando a Deus, que nem oram mais a Deus, já perderam a intimidade com Deus de tal forma que elas não conseguem orar. Elas não oram em tempo nenhum, elas não oram nem quando acordam, nem quando comem, nem quando dormem, nem quando recebem, ou quando compram alguma coisa, elas já não oram mais. Simplesmente elas vivem todo dia sem orar. E diz que está em comunhão com Deus. Na realidade, ela está afastada de Deus, porque ela já não ora mais a Deus. Então, aqueles que não oram, voltem a orar. Aqueles que oram um pouco, orem mais. Aqueles que estão afastados totalmente, volte ao primeiro amor e volte a ter essa comunhão com Jesus. Em nome de Jesus, eu digo isso para você. Segunda coisa que eu quero hoje falar: se você está afastado, você sabe que precisa estudar a palavra de Deus. E há N motivos para dizer: eu não estudo a palavra porque o pastor não está aqui comigo. Eu não estudo a palavra porque e aí vai N motivos para dizer que não estuda a palavra. Mas aí de praxe, a gente já pega as duas palavrinhas que é muito conhecida. No Salmos 1, o versículo 1 e 2, que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. No versículo 2 vai dizer: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glórias a Deus. Josué capítulo 1, versículo 8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então toda a palavra de Deus, ela é excelente para as pessoas. Se você está afastado de Deus, você vai saber disso que eu estou falando. Que você precisa praticar a palavra de Deus. Não só apenas orar, não só apenas estudar a palavra. Agora, terceiro item: praticar a palavra de Deus. Fale para aqueles que estão afastados: você pratica a palavra de Deus? Você está praticando? Não, mas eu já sei a palavra. Mas você pratica a palavra? Não, mas eu oro a Deus. Mas você pratica a palavra? E ela vai ficar exatamente calada, sabe por quê? Porque na mesma hora o Espírito de Deus vai falar para ela, vai dizer: você não está praticando. Mas pastor, o que é praticar a palavra de Deus? Ou seja, é viver uma vida, refletir o caráter de Deus em você, ter um novo caráter, o caráter de Cristo. Se você roubava, não roube mais. Se você fazia alguma coisa que não condiz com o Espírito Santo, não faça mais isso. Alinhar a nossa vida com a vontade e os propósitos de Deus. É isso que a gente tenta fazer, isso sempre, sempre.
é se converter todo dia um pouco mais, né? Permitindo a palavra de Deus transforme você. A palavra de Deus tem que transformar a igreja. A palavra de Deus tem que ir de encontro, confronto com você. Se ela não te confrontar e você ficar acostumado e dizer que sabe tudo, sempre sabe tudo, ela não vai ser mais capaz de te transformar. Então diga para eles que estão se afastando, que ainda não estão praticando a palavra, diga para eles, pratique a palavra de Deus. O primeiro item, se você não orava, ore mais, volte a orar. Segundo, se você não lia a palavra, passe a ler a palavra, porque as escrituras, ela é viva e eficaz. Se você não pratica a palavra, pratique, se alinhe à vontade e ao propósito de Deus. Não é o seu propósito, não é a sua vontade, é conforme a vontade de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade. Alinhar o propósito de Deus, alinhar os propósitos e toda a vontade de Deus. É do jeito dele, não é do nosso. A gente pode bater o pé e dizer assim, mas eu quero assim, eu penso assim, mas é do jeito que o dono disso tudo quer. Se Deus falou, não vai entrar os cães, não vai entrar os feiticeiros, não vão entrar, e aí vai falando uma série de quase 13 itens falando, não vão entrar no reino de Deus, é porque não vai, não adianta chorar. Não adianta ficar batendo, não, mas eu acho é porque isso, aquilo, outro. Simplesmente não vai entrar. Porque o autor deste livro diz, não vai entrar. Nada que contamine o céu. Então não vai entrar. Então é isso, pratique a palavra. Glórias a Deus. O quarto item, você está afastado, você sabe disso, que precisa se aproximar dos irmãos em Cristo. Como assim? É assim. Estamos vivendo um tempo em que a relação e o amor entre irmãos, essa solidariedade com as pessoas que seguem a mesma fé cristã já está se acabando. É uma fé de parentesco, né, com os irmãos e com Jesus Cristo. Nós temos que ter essa comunhão. Não, já não preciso mais congregar, ou seja, perdeu a comunhão. Eu já não preciso mais estar junto, eu estou daqui, você daí, está tudo bem. Porque eu não gosto do irmão lá, e aí a gente fica tudo na boa. Então eu fico aqui, você fica lá, está errado. É aqui que nós estamos aprendendo. É aqui que nós temos que voltar para Deus. Aceitando, convivendo, aprendendo, todos junto com aquele que é perfeito, Cristo Jesus. Até chegarmos à estatura de um varão perfeito, vai ter muito chão pela frente. Vamos comer muito sal junto, né? Sal não posso, mas nós vamos comer um pouco mais, né? Vamos estar sempre juntos. Então, amados, isto é relação de parentesco em Cristo, em Deus, porque somos irmãos em Cristo Jesus. Então não existe isso. Eu preciso de você e você precisa de mim. E todos nós vamos precisar de Cristo, amado. Então vamos estar unidos em Deus. Essa relação de irmão em Cristo significa essa aliança que nós temos com Cristo e eu tenho com você e você tem comigo. Então o teu problema é o meu problema, o nosso problema está em Cristo. A gente tem que ter isso, chorar uns com os outros, sorrir uns com os outros, se alegrar uns com os outros. A gente tem que fazer isso. Então, para isso, a gente tem que voltar para Deus. Volte para Deus. Porque dessa forma o mundo segue. Se a gente está vivendo dessa forma, a igreja atualmente tem levado a ser desse jeito. Muitos e muitos sem congregarem, muitos e muitos sem estarem ali na comunhão com o irmão, não sabe nem quem é o novo irmão que chegou. Quando de repente chega, quem é você? Eu sou, você. O novato já é mais íntimo do que muitos outros. Então essa comunhão precisa estar sempre. Nós temos que estar unidos, temos que estar sempre em oração. Eu não estou falando apenas de falta de tempo. Porque você pode não ter esse tempo todo, mas você está em sua casa ali e mantém a comunhão com o seu irmão. Entra em contato, hoje tem rede social, tem um monte de coisa.
que dá para você conversar, orar pelo irmão. Olha, irmão, na sexta-feira a pastora sempre envia a relação do que você tem que orar, você ora. E se tem alguma causa impossível que a gente pode pedir a Deus, coloca lá. E todos os irmãos vão estar orando, vão estar ligando para você ou mandando uma mensagem, dizendo aí o que Deus está fazendo. Estamos orando, estamos juntos, né? E isso é uma relação de irmão, e isso não pode ser perdido, porque já foi perdido há muito tempo. As igrejas estão se esfriando de tal forma que não tem mais essa aliança. A aliança minha com você, você comigo, e a aliança nossa com Cristo Jesus. Há uma superficialidade. Então, a palavra hoje foi bem nítida, volte para Deus. Então, assim, isso cabe não só para mim, isso cabe para você, isso cabe para toda a igreja, isso cabe para a igreja Filadélfia de Uata, isso cabe para todas as igrejas. Então, se nós voltarmos para Deus, nós vamos ser abençoados. E assim como no livro de Oséias, Deus disse: eu vou fazer todas essas coisas, eu vou te abençoar de tal forma, eu vou te deixar vocês tão lindos, tão maravilhosos, como tal, e ele vai falando do versículo 5 ao versículo 8, Oséias capítulo 14. E aí você vai ver o quanto Deus está dizendo: olha, eu vou te deixar uma igreja, um povo lindo, maravilhoso. É um povo verdejante, é um povo que dá fruta, é um povo que tem cheiro, é um povo, você exala o cheiro de Cristo, irmão. Então nós temos que estar unidos em Cristo. Na tua dificuldade, eu estou aqui. Você sabe que você vai me encontrar aqui na igreja, você sabe que vamos estar juntos, você sabe que nós vamos estar aqui, você vem, a gente pode orar junto. Assim, no dia que eu chegar aqui também e precisar de uma oração, você vai falar: pastor, vamos orar. Vou orar junto com você. Quando chegar um outro irmão aqui e está assim, a gente vai orar junto, e você também vai orar junto com ele. E depois ele vai testemunhar, ele vai falar do quanto é maravilhoso ter isso que não se encontra no mundo. No mundo é cada um por si, meu amado. A gente sabe muito bem disso. A gente sabe que enquanto tiver dinheiro é amigo, mas acabou o dinheiro é cada um por si. Então, assim, ninguém dá nada para ninguém. Mas com Deus nós temos o Espírito Santo. Olha só, se você realmente sabe disso, porque nós precisamos nos aproximar como irmão em Cristo uns dos outros, né? Assim como você precisa aprender a caminhar com Deus, ter essa experiência de vida, estar em Deus, né? Dar esse testemunho, fortalecer a sua fé junto aqui com os irmãos, adorar Ele aqui junto com os irmãos. Gente, tudo isso é propício ter comunhão. É a comunhão entre os irmãos. Então, juntamente com seus irmãos, as reuniões das igrejas, ou comunidade, congregação, como você queira falar. Isso é importante. Isso não pode acabar. O Espírito Santo de Deus está falando para nós hoje, dizendo para nós voltarmos para Deus. Dizendo para a igreja voltar-se para Deus. Ah, pastor, mas eu tenho meus motivos, eu tenho minhas necessidades, eu tenho minhas causas, minhas queixas. Então fale para Deus. Porque se o Espírito Santo de Deus está ministrando que está acabando isso, é porque está acabando. E nós ainda é um povo que não se rende ao mundo, ao príncipe desse mundo. Há um povo ainda que ora, que busca, que lê a palavra, que dá valor à comunhão na igreja, ao partir do pão. Nós vamos à Santa Ceia do Senhor, nós partilhamos o quê? O partir do pão. Nós estamos juntos. Então isso não pode acabar. Olha só outra coisa, você sabe disso. Quinta coisa que eu quero falar para você. Que você precisa, né, se aproximar de Deus, ou voltar-se para Deus. Você precisa aproximar-se do seu próximo. O que é isso, pastor? É chegar mais perto. Escutar à distância. Você precisa ouvir mais. Não. Eu venho aqui para a igreja, eu só lanço tudo que eu quero, falo sempre e não preciso ouvir ninguém. Não, você precisa ouvir mais. Nós temos que ver que nós precisamos ouvir mais. O Provérbios 10, 19 diz assim: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Ou seja,
é sábio ouvir, e ouvir é uma arte. Que a gente venha aqui também e possa ouvir uns aos outros. Não só apenas falar, não só eu falo. Hoje é bom, né, cristão? Boa noite. Boa noite sempre. Então, não, que a gente venha, que eu possa te ouvir, você possa me ouvir. Senão a gente põe um sininho, bate um campainha aqui, agora é a minha vez de falar. Mas a gente possa ouvir uns aos outros. A gente tenha esse momento onde não seja chato, importuno, sabe? Já viu o irmão falando de novo aqui? A irmã falando de novo, né? Sei o que, não, mas que seja prazeroso as conversas. Ou seja, isso é sadio. Isso faz com que a igreja, ela se encontre naquela comunhão que anterior nós falamos. Se você está afastado, você sabe bem disso. Que você precisa abandonar o pecado. Como abandonar o pecado? É isso mesmo. E o que é isso? Requer arrependimento, confissão do mesmo, fé no Senhor Jesus Cristo, oração e uma vida espiritual ativa. O que é uma vida espiritual ativa, irmão? Continuamente eu estou fazendo, eu estou praticando. Isso não é só de saber, eu pratico. Você pratica o quê? Eu pratico orar, eu pratico falar a palavra, eu pratico viver a palavra, eu pratico, isso é uma fé ativa. Isso precisa ser, a igreja precisa voltar nesse quesito. A igreja precisa abandonar essa coisa, e seja em pensamento, seja em atitude, seja alguma coisa, para voltar para Deus é preciso abandonar o pecado. E às vezes a pessoa está levando e não está confessando para Deus, não está buscando em Deus. Fé no Senhor Jesus Cristo, essa é uma coisa muito interessante. É preciso a gente voltar a ter fé. Fé em Jesus, fé que Ele está ouvindo, fé que Ele vai dar um jeito. Há muitos que abandonaram a fé. E a Bíblia vai falar que muitos abandonaram a fé. Estão realmente. A gente tem visto realmente muito abandonando a fé. Muitas pessoas. Olha só, você precisa praticar. Se você está afastado de Deus, você sabe disso, que você precisa praticar a gratidão. E esse é um quesito que muitos têm se esquecido, tá? Muitas pessoas têm se esquecido o que é praticar a gratidão. Mas pastor, o que é isso? O que é praticar a gratidão? Né? Olha só, praticar a gratidão é reconhecer, agradecer as coisas boas, ou não, na sua vida. Seja essa por acontecimentos pessoais ou situações. É agradecimento. Se você agradece a Deus, amado, realmente, você está voltando para Deus. Mas se você fizer isso, o que vai acontecer? Eu coloquei aqui uma série de coisas, pelo menos 7 coisas de consequências de agradecimento a Deus, por você só apenas agradecer a Deus. Só apenas, eu vou na igreja, eu vou só agradecer. O que vai causar na sua vida no mínimo? Vou te falar aqui 7 coisas que vai acontecer na sua vida por você praticar o agradecimento. Aumenta a sensação de felicidade e satisfação. Você ser grato a Deus. Você passa a ter isso, esse sentimento, essa coisa boa, sensação de felicidade e satisfação por estar agradecendo. Outra coisa, fortalece a capacidade de força. Algo mais positivo, né? Em tudo. Sabe? E não pessimismo. Terceira coisa, aumenta a resiliência emocional. Quarta coisa, melhora a sua saúde mental, física e emocional. Você consegue enfrentar situações interessantes ou muitas vezes estressantes. Só o fato de agradecer, de estar grato a Deus.
Aí vem de novo na sua vida, você consegue enfrentar essas situações que te estressam. Porque você vai ter sempre um agradecimento a Deus. Você consegue ver Deus em tudo. Você cria laços sociais estáveis com todos, porque você tem agradecimento. Se você agradecer a Deus, você agradecer você pelo que você fez. Se eu não agradeço nem a Deus, que faz tudo por nós, muito menos você eu vou agradecer. E eu vou achar que isso é uma obrigação sua. Ou você vai achar que é uma obrigação minha de fazer para você. E aí vai N exemplos, né? Você vai desde de fazer uma coisa para os seus da sua casa, ou como para os amigos, ou como para alguém da igreja. Aí N motivos que a gente pode dizer. Então, se você é grato, se alguém fez alguma coisa para você, seja grato, agradeça. E Deus, muito mais ainda, seja grato a Ele. Você vai criar laços, amados, laços sociais com o seu irmão, em agradecimento, ser grato a Ele. Alguém te presenteou, agradeça. Obrigado. Isso não é uma obrigação. Alguém se importou com você, agradeça. Se alguém te ajudou, agradeça. Não é obrigação dela te ajudar. Agradeça. Mas quem está afastado perdeu esses laços. Perdeu esse motivo de agradecimento. E você que está afastado de Deus sabe muito bem disso. Não, eu agradeço sempre, agradeço. Será mesmo? Você que está afastado de Deus, você sabe bem disso, que deve evitar. Esse é um tema muito importante. A frieza espiritual. E o que é uma frieza espiritual, irmão? É o estado de apatia. Ele é uma desconexão com Deus. E isso afeta a pessoa, deixando ela os outros itens que nós falamos atrás. A frieza espiritual deixa a pessoa ela está tão desconectada com Deus, que ela já perde o interesse de orar. Ela acha que não é tão importante orar assim. Ela acha que não é importante buscar a Deus assim como vocês sempre falam. Orar para quê? Muito. E a frieza espiritual, ela também aí engloba as outras coisas, de ler a Bíblia, de estudar a palavra de Deus, de participar das atividades espirituais. E quais os sintomas de uma frieza espiritual? Quais os sintomas? E eu citei aqui no mínimo 14 delas. Sintomas de uma frieza espiritual: falta de vontade de orar, pouca vontade de ir na igreja. Se você conhece alguém que tem pouca vontade de ir na igreja, fale para ela: cuidado, a frieza espiritual está batendo na tua porta. Não é o frio lá fora não, é a frieza espiritual. Sonolência ao ler a Bíblia, sentir distante de Deus, não sentir a presença do Espírito Santo. Isso é frieza espiritual. O culto está pegando fogo, a oração está queimando tudo. Mas o camarada está aqui, está pensando lá fora, na morte da bezerra, ou seja, ele não vai estar conectado com Deus, ele sente distante de Deus. Não sente a presença do Espírito Santo de Deus. Esses sintomas de frieza espiritual, um louvor morno, está aqui o Moisés se desvelando, já tem nem mais voz, está tocando, quer bater a corda e você está... Não estou falando pela canseira espiritual, estou falando que você está mesmo longe mesmo. Você está cantando outra coisa. Está cantando em glória a Deus, você está cantando a música, sei lá, um sertanejo qualquer aí. Então, assim, é uma frieza espiritual total. Né? Não está conectado em nada. O louvor morno e a adoração morna, quase morta. Isso é frieza espiritual. Então, volte-se para Deus. Se você louva a Deus dessa forma, não é porque eu sou tímido. É tímido para as coisas de Deus, mas para as coisas do mundo que você faz. Vai no estádio de futebol lá e no seu time lá você pula, canta a música do hino, canta, tira até a roupa e... É assim mesmo, esvela, né? Chega o seu ídolo perto, não, meu Deus, tá alegre o dia. Por quê? Por causa disso.
é a carne. Se você está se afastando de Deus, amado, volte para Deus. E a frieza espiritual é uma das coisas que está afastando o homem de Deus. Então hoje foi nítido dizer para a igreja, volte para Deus. Se você tem pelo menos esses sintomas de frieza espiritual, volte para Deus. Você está se afastando de Deus. E esse afastamento é isso. Eu vou dizer mais outra coisa. Isolamento da comunidade, igreja, congregação, seja o que você fala. Igreja, vamos pôr o nome igreja. Né? Está se isolando. Não, eu sou crente, mas eu estou sozinho aqui em casa, tá? Ou seja, desigrejados. Gente, não é isolamento, é um grupo, é um corpo. Mesmo sendo muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus. A palavra diz assim, que nós não vamos fazer diferença da mão, do pé, né? E dizer assim, eu sou o melhor, sou o mais... Não, somos um só corpo em Cristo. Então assim, igreja é um conjunto, igreja não é uma pessoa, são todos reunidos. Então isto é igreja, isso é igreja. O princípio da igreja lá, a igreja primitiva, ela crescia em quantidade e qualidade, ela crescia cada vez mais, ela congregava, as pessoas iam para fazer parte dela. Então o isolamento, esse isolamento de estar a apatia da igreja, das coisas de Deus, isso é uma frieza espiritual. Outra coisa materialismo. Ser muito materialista demais. Só pensa, seja mamon, ou seja as coisas de palpáveis. Isso é sinônimo também de esfriamento espiritual. Não pensa em outra coisa a não ser comprar, consumir, ter, obter. E nada espiritual, ou seja, aí está uma frieza espiritual. É um dos sintomas. Outra coisa também cometer pecados repetitivos, são as iniquidades. Lá em Oséias está falando, se vocês tirarem a iniquidade de vocês, eu vou fazer isso na vida de vocês. Então isso faz parte da frieza espiritual. Olha, outra coisa, insensibilidade. Insensibilidade, pessoa insensível mesmo, diante das coisas que estão acontecendo, diante do que Deus está falando, diante do que o Espírito de Deus está falando. Ela fica tão insensível que sabe, qualquer coisa acontece e ela não percebe. Coisa está acontecendo embaixo, assim, à vista dela, e ela não percebe. O espiritual assim, já deixou de ser oculto para ser uma coisa bem visível. E ela está insensível. Olha só outra coisa. Não vive a fé com paixão. Gente, vocês têm que ler a palavra realmente como um apaixonado por Jesus. E quando eu fui no médico com a Viviane, eu pus um vídeo de uma menina que era mais ou menos uns 4 anos de convertida, e ela estava descobrindo, Deus estava mostrando para ela o quanto que ela foi aprendendo com a palavra, ela pegava um versículo com o outro, ela descobriu coisas assim que ela, 4 anos atrás, ela não tinha. O Espírito de Deus começou a mostrar para ela, e ela estava amando, ela falava um versículo, ela ria, ela falava, nossa, que coisa linda, e ela falava outro versículo e não tinha fim, e ela foi descobrindo muitas coisas, ou seja, paixão pela leitura da palavra. Isso, muitas pessoas já não têm mais, já lê a palavra de Deus por obrigação. Então não, isso é frieza espiritual. Ah, pastor, não é bem assim, é que eu acho que pode falar o que for. Isso é frieza espiritual. Então, perder a alegria da presença de Deus. Já nem sabe mais se o Espírito Santo de Deus está ou não. Isso é frieza espiritual. A presença de Deus, se está ou não na casa, a presença de Deus está ou não com ela, se está ou não, já perdeu o interesse, a alegria de estar na presença de Deus.
Já perdeu isso? Isso é frieza espiritual. Tem horas que você às vezes está cantando, você está louvando, parece que você entra na sala de Deus, assim, Deus te põe uma sala especial, você esquece todo mundo do teu lado, e isso é a sala do trono que nós falamos. E você e Deus se conectam assim, de uma forma tremenda, você não quer sair dali nunca, parece que é uma coisa gostosa, maravilhosa, você sai apaixonado por Jesus. Muitos têm perdido essa alegria, principalmente no louvor, isso acontece muito, quando você está louvando. A frieza espiritual também da abertura de portas na vida das pessoas. As pessoas abrem portas e não fecham essas portas. E têm se tornado pessoas frias, totalmente frias na presença de Deus. Eu separei algumas coisas como estas para você ver o quanto Deus está querendo falar. O quanto Deus está querendo ministrar para nós da igreja de Filadélfia, comunidade evangélica de Filadélfia, aos irmãos que estão presentes, aos irmãos que não vieram, a todos que possam, seja por vídeo, seja que essa mensagem, nós os pastores dessa igreja estamos dizendo para vocês, volte-se para Deus. Mas pastor, eu já sou convertido, volte-se para Deus. Pastor, eu não vou muito assim no culto, eu nem sempre volto para Deus. Eu não posso porque eles motivam. Volte para Deus assim mesmo. Deus está falando para todos nós hoje que nós temos que voltar para Deus. Nós temos que buscar a Ele, porque Ele quer fazer algo maravilhoso. Mas é preciso nós entendermos, tirar nossas desculpas e dizer a Deus, opera em mim. Espírito Santo, faz em mim. Espírito Santo, quero ser uma nova criatura, eu quero ter um novo pensamento, eu quero viver no sobrenatural do Senhor. Não é questão de tempo, não é questão de presença, é questão de voltar para Deus. E quando você volta para Deus, mesmo você não tendo tempo na igreja, você tem tempo na sua casa, você tem tempo indo para o trabalho, ou voltando do trabalho. Então você tem tempo para Deus. Então volte-se para Deus. Porque não é isso que eu estou cobrando. Não, você tem que estar aqui todo dia, 24 horas por dia. Não é isso que eu estou cobrando. Embora nós gostamos que todos estejam, mas não é isso. Eu estou dizendo que você deve voltar para Deus. Voltar para Deus com o seu amor, com o seu coração, com a sua mente. Voltar para Deus com as coisas de Deus. Voltar para Deus buscando, apaixonado pela palavra. Leia a Bíblia, ore, busque, interceda pelo seu irmão. Procure saber como está seu irmão. Volte para Deus, ore, pratique a palavra, ame o seu próximo, que assim as pessoas vão saber que Deus está na sua vida quando você demonstrar o amor de Deus. Então assim, são coisas essas que está na Bíblia, que está sendo esquecida. Então Deus falou nitidamente hoje, antes de eu buscar, voltar para Deus. E aí não é só apenas isso, se nós começarmos a ter, fazer campanhas de jejum, às vezes por um irmão, e aquele irmão voltasse para Cristo, irmão, tenha certeza, Deus vai te recompensar muito. Isso é o papel da igreja. De nós estarmos orando, seja qualquer área da vida dela, e a gente ver Deus fazendo. E existem muitas coisas que a gente deve voltar a praticar. Existem muitas coisas, não é só apenas a praticar a palavra, vem aqui todo mundo ser pregador, vem aqui todo mundo ser parte do louvor, que é esse que a igreja se tornou hoje. Ou você louva, ou você fala a palavra. E existem muitas outras coisas, outros ministérios que a gente pode fazer. Então assim, mas nós temos que buscar o quê? Em Deus, voltar-se para Deus. Aí nós não vamos estar mais preocupados com o que lá fora ou dentro acham de nós, porque nós estamos em Deus. E quando você está guardado em Deus, os anjos do Senhor estão acampados em sua volta. Quando você está em Deus, Deus está cuidando de você. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o vale de Baca, nada vai te causar. Nada. Nenhuma praga mortífera vai te causar dano. Nada vai te acontecer. Você está em Deus. A não ser que Deus, o próprio Deus permita, e ele diga assim, não, eu permiti. Aí é ele, amém. Aí é o amém. Mas fora
isso, Deus ele vai estar, você está guardado nele, está guardado nele é a melhor coisa. Você vai estar sempre fervoroso. Você vem para a igreja, você vem e você vai cantar, você não vê a hora de cantar para Deus. Você vem na igreja e você vai ouvir a palavra, você vai sair daqui com uma palavra nova, não vendo a primeira oportunidade para falar para alguém do que você aprendeu. Não é só apenas para ouvir, é para praticar. Os ensinamentos, as coisas. As crianças vão vir, a gente vai, oh Deus, eu queria tanto ver de novo, né? Mais uma vez, os irmãos que têm as crianças, ter a oportunidade, a pessoa de cuidar das crianças também, e poder ensinar elas, a gente fala corinhos, né? De ensinar musiquinhas para elas, ensinar lições para elas, ensinar coisinhas, que vai fazer parte do crescimento espiritual delas. Então, gente, isso são coisas que a igreja precisa voltar-se para Deus. E eu tenho essa mensagem hoje, não só para nós aqui, mas para todos os irmãos que vão estar nos ouvindo, dizer para elas, volte para Deus. Com certeza, eu não estou acusando ninguém, mas é o mesmo Espírito que falou comigo, esse mesmo Espírito Santo vai falar com você agora, aos irmãos que aqui estão e a todos que vão me ouvir. Onde você está em falta com Deus? Se você tem frieza espiritual, se você não tem, se você está em dívida com o irmão, e a Bíblia diz que a única coisa que nós devemos dever é o amor de Deus. Então você está amando o irmão dessa maneira, então você está, se não está, volte a amar. Volta a ter esse prazer de congregar, de comunhão. É ali que Deus ordena a bênção. Salmo 133. O Senhor ordena a bênção quando todos estão reunidos. Amados, nós temos que estar nessa união do Senhor. Nós temos que estar nisso, nesse congregar, nesse partir do pão, a minha causa é a tua causa é minha também. Se nós estivermos unidos, quando nós estivermos unidos, como a Bíblia fala, alinhados ao aquilo que Deus quer, a gente vai alcançar coisas grandes. Enquanto isso, nós vamos ficar só apenas nessas quirelas, migalhas. E não é isso que nós queremos sim ser conquistadores. Nós vamos ganhar vidas, vamos ganhar almas para o reino, nós vamos longe como igreja. A nossa vida também tem que dar certo. 7 áreas da nossa vida, a gente vai ver Deus fazendo e operando, Deus abrindo portas, Deus dando cura, Deus ministrando, fazendo um monte de coisa. Por quê? Porque a gente vai estar alinhado ao propósito de Deus, estar na caminhada com Cristo, alinhados no propósito de Deus, na vontade de Deus. Então essa é uma palavra que a gente vem hoje refletir. É uma palavra, eu sempre quando falo assim, mineirinho, bem mais calmo, é uma palavra que eu estava pensando muito. Porque eu tenho medo de falar aquilo que não é isso que eu deveria falar. Então eu paro, eu penso, eu falo, não é isso que Deus ministrou. Então não, eu vou falar aquilo que Deus ministrou. Então eu não seja eu acusar vocês, não seja eu acusar ninguém, nem os irmãos que vão estar me ouvindo. Não seja eu sendo o acusador, jamais. Acusador é Satanás. Seja eu um homem usado por Deus para dizer para a sua vida, volte para Deus. E o Espírito de Deus fale com você agora. Enquanto eu estava ministrando, e Deus já vinha falando, eu preciso mais oração, eu preciso mais da palavra, eu preciso congregar mais, eu preciso ser mais fervoroso, eu preciso, enquanto eu estava ministrando. A gente vai ver no livro de Oséias, já no versículo 9, ele faz um resumo de todas essas coisas. O versículo 9, Oséias aqui, ele resume essa mensagem que ele está querendo entregar no seu livro. E ele fala sobre o povo conhecer mais a Deus, os seus caminhos, segui-los, e depois achar a justiça de Deus, evitar caminhos que levam à destruição. Aí você vai ver o versículo 9, quem é sábio para que entenda essas coisas, prudente para que as saibais, porque os caminhos do Senhor são retos. E o que mais? E os justos andarão neles, mas os transgressores
neles cairão. Se nós estivermos neste caminho do Senhor, voltarmos para Deus, seremos exaltados para a glória dele. Mas quem não anda no caminho do Senhor vai ser destruído pelos seus próprios caminhos. E há exemplos, N exemplos, que vocês vão agora pensar, que vocês conhecem, que andaram com Cristo, mas procuraram andar nos seus próprios caminhos, ou no caminho que o mundo ordena. E hoje estão caídos, hoje estão fora, hoje estão sem estar alinhados ao propósito de Deus. E você viu quando Deus, você lutou para estar neste propósito, neste caminho do Senhor, e o Senhor está exaltando você. Então isso é o diferencial, irmãos. Nós devemos realmente estar alinhados no Senhor, porque, como Oséias aqui mesmo fala, segui-lo e depois achar justiça nele. Nós devemos seguir a Deus e achar justiça nele, para que nós sejamos exaltados, os nossos caminhos sejam realmente, o Senhor venha nos levantar, pegar na nossa mão e nos levantar, nos conduzir, e nós podemos exaltá-lo sempre, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Glórias a Deus. Nós vamos orar neste momento, e nós vamos agradecer